É a última ministração do ano, porém não é a última dessa série de mensagens. Quando eu entrei nessa série de mensagens, foi interessante o que aconteceu comigo. Eu estava estudando para. Quando eu digo estudando, você imagina, eu falo assim, mas é uma linguagem minha. Eu estava meditando, estava sentado, só para desmistificar, um livro na minha direita, outro livro na minha esquerda e uma Bíblia. E o meu celular, para se eventualmente, meu aplicativo que eu faço a pesquisa ali no original da Bíblia é mais fácil. Mais fácil não. Hoje eu só possuo o celular que eu posso usar. Precisa de um Android lá específico, o celular tem. Então eu abro no celular, faço as minhas pesquisas, eu vou assim. Então eu estava nesse momento. E eu até brinco e dou risada. Eu estava lendo um livro a respeito de demônios. Um livro sobre batalha espiritual. E o livro estava sinistro. Chegou uma hora que eu falei, rapaz, que coisa maluca é essa? Fechei o livro, joguei de lado, falei, rapaz, que coisa doida. Só para você entender, eu entender, que eu não estava ali fabricando algum tipo de mensagem, eu não faço isso. Literalmente, quando eu tenho que pregar para vocês, estou desmistificando agora, né? A vida inteira do pregador. Eu não sento e fico, meu Deus do céu, me dá uma palavra. Meu Deus, a Bíblia ficou estranha de repente. Jesus, espera aí, vou ver uma palavra aqui. Ah, aquele texto que eu já preguei, que eu preguei muito nele. Será que eu posso pregar uma mensagem? Vou pegar uma mensagem minha antiga. Não, não fica assim não. Literalmente eu não fico assim para a glória de Jesus. Eu sento, eu relaxo, eu toco, eu boto um louvor para tocar. Eu penso no nada, eu leio e eu oro em línguas, eu fico ali, até que a coisa flua. Literalmente. É um processo que eu desenvolvi ao longo dos anos e não é fácil, não. Tentei ensinar, me perguntaram como é que eu fazia, tentei ensinar. Aí uma pessoa foi lá e tentou replicar. E a pessoa falou assim: não é, não é assim, não é ruim, é muito ruim ficar sem fazer nada. Eu falei: não, não falei fazer nada, não. É um ócio fabricado. Não é fazer nada. É você parar e saber ouvir Deus. E isso requer relacionamento. Deus ele é um ser que fala, é pessoal, íntimo. Então, não é uma coisa de você pegar e falar, arrancar dele, falando, eu estou aqui só por causa da palavra, então fala aí logo que eu tenho que trabalhar, meu irmão. Ó, tá passando a hora, daqui a pouco chega a hora do sermão. E aí? Quando a coisa não flui, gente, literalmente, eu já vi isso acontecer aqui. Vocês nunca, porque vocês não sabem, mas eu já. 5h55 de domingo. André, por que não 3, 4? Porque 5h55 de domingo. Eu passar a tarde inteira orando, adorando, lendo e nada fazia sentido. De repente vi um download louco demais. E você começar a abrir a Bíblia e a Bíblia fazer um sentido, texto que você nunca entendeu, você já estudou até dizer chega, aquilo ficar claro, nítido, como se alguém tivesse explicado. Eu já vivi isso nem sei quantas vezes. Seria desonesto da minha parte falar que isso foi uma vez ou outra. Não, isso é quase, quase sempre. Não 5h55, porque Deus tem misericórdia desse coração também, né? E eu não teria problema nenhum chegar aqui um dia e falar assim, não tem nada para falar para vocês. É com Deus e volte sempre. Eu não posso. É isso que eu estou tentando dizer. Eu tenho uma consciência de pregação que eu não consigo enxergar muito nas pessoas que eu me relaciono que também pregam. Há uma necessidade de ter o que falar que a gente fica perguntando, gente, de onde flui isso? Tudo bem, se a gente quer se encontrar para um culto, a gente quer ter o que ministrar para você. Você está recebendo? Não estou jogando papo furado, não. Só para te dizer que eu estava estudando sobre demônio para pregar no dia, na nossa imersão, falar de libertação, na pré-imersão e depois na imersão. E, de repente, Deus começa a falar comigo, falar muito nítido. Para a série de mensagens sobre dons e começa uma série de mensagens sobre cristão e suas posses. Nem, gente, era para falar sobre vida material, sobre matéria, dinheiro, posses, bens, e essa relação que a gente tem com as coisas. E daí nasce essa série. Eu não sei em quantas mensagens tem, e eu também não tenho esse nível de vaidade, de falar assim, vou pregar e vai ser uma série de 30 mensagens. Não é isso não, gente. Quando a gente inicia, eu gosto que a coisa fique bem clara. E eu não sei você,
mas eu sinto Deus ele movendo, e pelos retornos que tenho tido, tem pessoas aqui que não pensavam coisas tão básicas da sua vida financeira, por exemplo. Quando eu digo material, não penso só no dinheiro, penso em todo tipo de matéria. Você tem um comportamento cristão a lidar com aquilo que é físico, material. Amém? O cristão, ele fala, parece que colocar o pastor numa grade onde a gente pode falar de espírito quanto quisermos. Podemos falar até besteira sobre espírito, mas falou de dinheiro, ou de bens, ou de coisas, de matéria, a gente está rodeado delas, né? Tudo aqui é material. Foi nos dado um corpo físico para habitarmos a matéria. Senão você seria uma alma, uma coisa imaterial. Então foi nos dado um corpo físico para você habitar a matéria, para você se relacionar com ela. A gente toca porque a gente tem mão, tato. E aí a gente passa a ser habitante da matéria, e nós comemos, e nós nos vestimos, e nós possuímos, e queremos ter um carro para entrar dentro, e é matéria. Tudo isso é material. Então, quando eu pensei a sério, eu pensei em você ter uma boa relação com as coisas, sem que essas coisas passem a possuir você. Já nem sei quantas mensagens são. Volto a dizer, não é por vaidade, é por zelo. Então, entra lá no YouTube. Eu não vou mais fazer resumo, porque, falo sério, eu olho qualquer carinha nova. Vamos supor, a Roberta não podia vir por causa da faculdade. Então, eu olho para você e literalmente aciono um dispositivo em mim e falo assim, fala tudo que você já falou. E tá ali escrito. Então, eu fico me coçando para falar tudo que eu já falei. Então, toda quinta-feira, quem vem sempre, fica assim, meu Deus do céu, já foi dito. Aí fica cansativo e eu me pego assim quase toda quinta. Então, a partir de hoje, eu vou resumir muito resumido, eu não vou... O que a gente tem falado? Provérbios 3:9. Essa aqui é a base da nossa ministração. Provérbios é um livro de sabedoria, um pai ensinando um filho, ou um senhor ensinando um jovem também. Esse pai ele está transmitindo o filho como ele se comporta bem com a vida. E olha o que ele diz. Dentre os tantos conselhos que esse homem vai ouvir, e o livro vai ficar muito mais robusto em termos de conselho. A cada provérbios, né? Eu estava conversando com o Alex um dia pela mensagem do WhatsApp, e eu falei com ele assim que o desafio de ler um provérbios já tem 31, né? Então, se você pegar um mês de 31, você pode ler um por dia. Mas o desafio é que cada versículo de provérbio, quando muda um versículo, mais um versículo, acho que você acabou vendo isso. Não tem um assunto, nem os conselhos são soltos. Eu acho que o homem sábio, que parte dele é Salomão, não é todo o livro que é de Salomão, ele fica entusiasmado. Não sei se você já se pegou assim, mas eu já, de poder transferir conhecimento para alguém, e aí você sai falando de tudo. Quando você vai ver, você está ensinando a pessoa a fazer rabanada, a cortar, a tosar um cachorro e a escovar o dente da sua criança. Entendeu? A pessoa fica ali tão ávido por repartir, que ela sai fazendo um monte de conselho não solicitado. É o que eu brinco, é conselho não solicitado. Aquilo que a gente fala. Daqui a pouco você está ensinando alguém que nem tem aptidão para aquilo a fazer alguma coisa. Então, o pai de Provérbios, claro que todos os conselhos aqui são úteis, ele vira e fala assim: eu vou te dar tudo que você precisa para você ter um bom siso. Ou seja, uma boa maturidade. Se você ler o capítulo 1, do 1 ao 7, você percebe que o pai está preocupado em que o jovem amadureça de uma forma sadia. E olha o que diz o texto, vamos lá? Toda essa resenha é para te dizer: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Lindo e direto. O que ele promete? Os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Há uma questão aqui. É notório pensar que o que ele está dizendo é o seguinte: tem um trabalho, ele fala, os lagares transbordarão de vinho. Ele está falando para um povo extremamente agrícola, e ele diz: o seu trabalho será tão farto, se da sua renda você honrar o Senhor, com os seus bens também você honrar o Senhor, que o resultado do seu trabalho será abundante. Você terá plenitude naquilo que você colhe. O tão temido texto sobre o dízimo de Malaquias 3:10, ele é um texto que fala sobre a garantia do serviço. Se a gente for abrir a mente para ficar só falando de dízimo, a gente tem que ver ali que ele fala: repreenderei o devorador, o gafanhoto. O que está acontecendo ali? Ele está falando: você vem, faz todo um trabalho, tem todo um trabalho árduo, tem todo um desprender de energia para você semear e você quer colher aquilo, é óbvio. Todo mundo aqui que se dedica quer resultado na vida.
Agora, existem pessoas que são escassas, elas fazem muito e colhem nada, ou colhem pouco, ou aquilo pouco que colhe sempre serve de prejuízo. O que a Bíblia garante como bênção, gente, é que o nosso trabalho será guardado, será abençoado, nós teremos retorno daquilo que nós fazemos. Então eu creio com todo o meu coração de que existe uma bênção sobre o trabalho. Hã? Sabe por quê? Quantos aqui já viram algum cristão celebrando que do suor do teu rosto comerás? Alguém que vai do trabalho e bota esse texto, alguém já viu isso no mundo da postagem? Sabe o que acontece? Suor do rosto é maldição, gente. O que Deus estava falando é: o trabalho ficará árduo, e quando ele amaldiçoou o trabalho de Caim, ele fala assim: você vai trabalhar penoso e não vai dar a força que a terra deveria. Por quê? Porque a terra bebeu o sangue de Abel. Então ele falou: quando você estiver trabalhando no seu trabalho, você vai cultivar, mas a coisa vai ficar ruim para o teu lado. Você vai se desgastar e não vai ter o retorno daquilo que você vai fazer. Você vai dar muito e a terra vai te retribuir pouco, por causa daquilo que você fez com o teu irmão. Então, a bênção sobre o trabalho existe, ela é bíblica. Eu quero te mostrar mais um texto, não é o nosso assunto, e eu vou explicar porque estou introduzindo assim. Olha o que diz Mateus 6, 26. Ele dá um exemplo das aves do céu. Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem. Olha um processo de cultivo. E não, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Aí a pergunta dele: será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ele está dizendo que a gente não pode acrescentar uma medida ao curso da vida. Ele está falando: você não tem domínio sobre nada. E ele está usando comparação entre nós e as aves no seguinte: as aves não trabalham e são cuidadas. Será que você não vale mais do que uma árvore? Só que diferente das aves, você semeia, você colhe e você ajunta em celeiro. Ele está falando para um povo agrícola. Então ele está dizendo: você terá resultados daquilo que você faz. Você está aí, gente? Então saiba de uma coisa: Deus está querendo ser, Michele, o abençoador dos seus bolos. Você entende isso? Enquanto a Michele fabrica, ele quer que Deus ele quer fazer parte, sendo honrado, para que ele esteja naquela atividade. É isso. Deus sempre quis ter comunhão com tudo que se fizesse sobre a terra. Então toda profissão que era, as profissões, elas tinham um dever de honrar a Deus. Honrava o Criador, porque toda demanda sobre a terra veio de Deus. Você entende isso? Com o pecado se criou outras demandas. Se não houvesse pecado, haveria policiais? Não, gente. Eu estava conversando com um rapaz essa semana, eu fiquei com uma pena. Ele faz parte de uma igreja que tem o slogan da igreja é: pare de sofrer. Aí quando a gente fala aqui, você pensa assim: você está expondo a igreja, está falando mal de igreja. Olha só, olha que sinistro. O cara virou para mim e falou assim: pastor, eu estava falando com a minha esposa. Se não houvesse pecado na terra, a gente buscaria a Deus? Aí eu: sim. Aí ele: não, pastor. Aí ele ficou assim, é que eu não estou me expressando bem. Eu falei: não, eu estou entendendo o que você quer dizer. O fato de algumas coisas da vida empurrar a gente para Deus. Só que o slogan da igreja é: pare de sofrer. Então o que acontece? Eles pregam que o sofrimento é um método de Deus levar todo mundo para Deus. Então, ou seja, está faltando talvez uma doença terrível na vida de uns, um desemprego na vida de outros. Aí qual é a pregação lá? Você que está aí desempregado, o Senhor quer abençoar. Aí esse tipo de mensagem atrapalha a gente de falar o que tem que ser dito. Atrapalha a gente de mostrar o que tem que ser mostrado. Porque se você fala que existe uma bênção para o trabalho, você ouve que eu estou te dizendo que você tem que ser o chefe da tua empresa. Que você tem que ser o mais próspero do teu trabalho, que você não vai chegar de ônibus, você vai chegar de carro. Que você não vai pegar mais carona, você vai dar carona. Entendeu como é que é? A gente escuta uma mutação de voz, como se a minha voz fosse a voz desses camaradas. Agora a gente precisa começar a abrir os olhos para uma coisa. O fato da gente não se comparar a esse tipo de mentalidade, qual é o problema? O problema é que ele vive ouvindo uma pregação. Vive. A mensagem não é outra. Deus está nessa causa com você. Deus quer fazer algo por você. Não deixe de hoje fazer uma aliança com o Senhor, porque Ele quer ser parte do teu problema. Aí, quem não quer Deus como sócio? O problema é que Deus não se associa. Deus é dono. Você ainda não entendeu.
Você não é dono de nada. Esse é o problema do evangelho que a gente prega. Porque te faz a cada dia ser menos possuidor daquilo que você achava que possuía. A gente está falando de posse, amém? Então preste atenção nisso aqui. O seu trabalho vai ser abençoado. Vocês têm até dificuldade de falar amém, né? Teu trabalho vai ser amaldiçoado. Do suor do teu rosto você vai comer. Não, né? Isso. Tem que repreender o versículo. Você entendeu o sentido do texto. Então, seu trabalho vai ser abençoado. Amém? Eles são muito engraçados. Lucas 16, eu quero falar sobre duas posturas hoje no cristão e suas posses. Vocês são muito figuras. Um texto que eu não consigo pregar sem lembrar do André. Acho que é por isso que eu nunca consegui. Estou duas quinta-feiras tentando entrar nele, hoje eu vou iniciar com ele. Então, já era para você, André. Vou pregar para o André, então se eu olhar mais para o André do que para os demais. Lucas 16, se você não tiver verso 1, não tiver com sua Bíblia, acompanha no telão. E anota, gente. Anota para você em casa estudar a palavra. Para você meditar e deixar o Senhor Jesus lavar a sua vida com a palavra. Diz assim, Jesus disse também aos seus discípulos, certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse, que é isso que ouço a seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode mais ser meu administrador. O administrador, então, se pôs a pensar, que farei? Olha que cara, esse cara é muito engraçado. Que farei? Agora que estou sendo demitido pelo meu patrão. Trabalhar na terra não posso. O que é isso? Ele tinha um impedimento físico, mas na história de Jesus ele não gostava muito de trabalhar na terra, não. Então ele não pode trabalhar na terra. De mendigar, tenho vergonha. Já não sei o que vou fazer. Já sei o que vou fazer quando eu for demitido, para que quando eu for demitido as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu, 100 barris de azeite. Então o administrador disse, pegue sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Gente, caiu a metade. Se minhas dívidas fossem assim. O administrador lhe disse, pegue a sua conta, o outro, né? 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse, pegue sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu recomendo a vocês, use as riquezas injustas para fazer amigos, para que, quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação das riquezas, da riqueza injusta, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Eu iniciei falando sobre trabalho, porque a bênção que eu quero nessa série é de que vocês olhem para as atividades de trabalho de vocês e falem assim, Deus, o Senhor está comigo. O meu trabalho ele não é uma coisa apenas sem espiritualidade, apenas dessa terra, como se a terra estivesse isolada do céu em algum momento, como se houvesse algum lugar que a gente entra que a espiritualidade não entra. Sim, tudo há na terra, tudo que há na terra está debaixo e submisso ao governo de Deus. Amém? Está debaixo, está submisso. Esse texto, ele mostra uma coisa que há uns 2 anos atrás eu queria pregar sobre esse tema, mordomia. Tem duas posturas, eu falei sobre 3 posturas, falei sobre sacerdócio, falei sobre peregrinação, e ficou uma terceira postura que eu não consigo falar há 2 anos. Acredita nisso? Para você ter noção que as mensagens para mim são coisa séria. Tem 2 anos que eu quero falar nesse tema. E as 2 posturas que eu vou abordar hoje é essa mordomia, aliás, vou iniciar hoje, e peregrinação. A questão da mordomia, e eu escolhi esse tema aqui, esse texto, porque ele mostra muito bem o que é essa verdade sobre mordomia
e como que isso pode abençoar ou prejudicar a nossa vida futura. Nós terminamos na semana passada mostrando aquela frase do filme Gladiador: o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Então a gente precisa compreender que a Bíblia prega isso. Você pode prejudicar a sua eternidade vivendo de uma forma displicente ou agora, vivendo os bens e os recursos financeiros, toda essa questão que gera matéria para você, o que você tem. E quando eu chamo de matéria, porque eu não quero falar teu carro, tua casa, teu celular e tudo mais, isso aí. Agora, quando a gente precisa de uma mentalidade bíblica, isso a gente não pode negar. Porque existem pessoas aqui que são pau mandado da matéria. A matéria dita para você muita coisa e ela manda em você de uma forma que não deveria mandar, te governa de uma forma que não deveria governar. E quando eu mostrei a vocês, através de toda uma mensagem que é longa, e no resumo aqui que eu quero trazer agora, é que a matéria, ela é um bem que você procura todos os dias. A questão é que existem outras coisas que são imateriais e outros tesouros que a Bíblia chama de tesouro, que são imateriais, que a gente não vê tanta aplicação de buscar como a gente busca para a terra. Nisso está aí, olha para mim, a mentalidade demonstrada de que nós servimos as coisas e elas não nos servem. A Bíblia fala que devemos ter incorrupção, glória e honra como algo que a gente busca como tesouro e que isso vai nos retribuir a vida eterna. Então, assim, volto a dizer, ouça as mensagens, não dá para a gente ficar pregando tudo de novo. No resumão aqui tu não está nem entendendo, eu estou resumindo. Então, nós precisamos compreender isso, que existem tesouros que não têm matéria. Onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. A gente direciona o nosso coração para tanta coisa que passa. E eu mostrei isso a vocês, tudo é perecível nessa terra, tudo passa e deve passar. Hoje a gente coloca um carpete, amanhã o carpete se desgasta e a gente fala, tá velho, tem que arrancar. E assim vai, a vida aqui, as coisas passaram a se deteriorar, nosso corpo passou a se deteriorar, e queira você ou não, aplique botox, faça harmonização facial, faça o que tu quiser, mas tu vai envelhecer. E tua pele vai ficar assim, flácida. Sim, e por mais que tenha algumas pessoas que parecem que driblaram a velhice, né? Tem pessoas que é assim, todos nós iremos definhar. É o processo natural de morrer. Com isso, meu irmão, a gente precisa assumir uma postura, mordomia. Precisamos começar a olhar as coisas como se nós não fôssemos possuidores dela. Quem já fez o CRAL, nosso curso de finanças, sabe bem que você entregou ao Senhor todos os seus bens. E sabe o que isso significa. Quem não fez, não perca a oportunidade quando tiver uma matrícula aberta, matricule-se e faça o curso. Agora, o que a gente precisa olhar desse texto? Primeiro, é interessante o comportamento desse administrador, porque ele estava desperdiçando. Você entendeu? Você sabe o que é desperdício? Desperdício na Baixada Fluminense, água. Imagina um vizinho seu lavando calçada e tu não sem um pingo d'água para lavar roupa. Provavelmente teu vizinho, se ele está desperdiçando água, ele tem bolsa artesiana. Tu fica assim, meu Deus, que raiva, eu sem um pingo d'água para lavar roupa, e essa pessoa lavando calçada. Você vê aquilo como um ato de desperdício, não é isso? Agora, se ele também está lavando a roupa, você não vai olhar e falar assim, que raiva, olha lá. Não, a pessoa está lá esfregando a roupa, você sabe que aquilo está sendo aplicado de uma forma que aquilo é recurso. Agora, quando a gente vê o recurso sendo esbanjado, aquilo causa uma certa estranheza na gente. Trouxe isso só para você ter uma imagem mental do que está acontecendo aqui. Esse homem está gastando e a gente não sabe como. Simplesmente um homem rico contrata alguém e fala assim, agora você está sob meus bens. Mordomo aqui é literalmente estar sob posse, governo, e você vê que é um governo total. Ele tem tamanho controle que ele pode perdoar dívida. Então, o homem que nós estamos aqui, e é uma parábola, essa pessoa não existe, esse caso não aconteceu, é uma comparação para Jesus trazer lição para os discípulos, é uma parábola para os discípulos. E os fariseus estão perto ouvindo. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que os fariseus eram avarentos e ouvem aquilo, não gostam muito não. Jesus depois trata com eles, mas os discípulos estão sendo tratados por Jesus. Do seguinte, primeiro, esse administrador, ele acha que pega algo de um senhor, de alguém, e usa da forma como ele quer. Ele começa a pegar os bens do seu senhor e desperdiçar. Aí, meu irmão, a denúncia chega.
é averiguado o processo. Ele fala, agora eu quero que você preste conta. Essa mensagem, ela deveria tocar no nosso coração, sabe por quê? Ainda que estejamos em Cristo, a Bíblia diz que vai ter um tribunal para nós. 2 Coríntios 5:10 diz que todos nós haveremos de receber um julgamento das nossas obras, boas e más, que fizemos por meio do nosso corpo. Ele está dizendo o seguinte, vocês estavam na matéria, fizeram coisas ruins e coisas boas, e agora vocês vão prestar conta disso tudo. A Bíblia vai dizer em Mateus 12 que nós haveremos de prestar conta. Não vou dar o versículo, depois você procura lá. Não está de cabeça agora, mas está lá em Mateus 12. Nós haveremos de prestar conta de toda palavra que falarmos. Gente, nós não nos vemos assim. A gente vive igual um mordomo infiel, pensando que estamos soltos. É isso que Jesus está querendo gerar nos discípulos. Vocês têm tudo nas mãos, mas não acha que tudo pertence a vocês. Quando a gente olha a história, não parece que o homem está à deriva? Não sabemos, um vírus se espalhou no mundo, ninguém mais quer saber onde o vírus, quem propagou esse vírus, se essa desgraça veio de um laboratório, se foi uma mutação da natureza, eu nem sei, eu parei de acompanhar. Mas é interessante que o homem parece estar solto, a gente fica com medo de que um louco queira tacar um vírus na natureza, talvez ele já tinha uma vacina para si, e a gente fica pensando, teoria da conspiração, pode até ser, mas é possível que aconteça. É possível que tenha sido esse o começo de tudo. Ainda mais vindo de quem veio, né? Então, sabe o que acontece? A gente parece olhar a vida, olhar os pastores, gente, que raça que tem a igreja na condução deles e cuida como bem entende, parece que está tudo nas mãos dele. O problema é o dia da prestação de contas. O problema é o dia que, diferente desse administrador, nós não seremos demitidos. Será pedido a nós conta e nós teremos que prestar conta de tudo que fizermos por meio daquilo que foi confiado a nós. E dependendo do que foi feito, isso terá consequências. Preste atenção, Jesus ele pega e fala assim, existem riquezas e ele chama dos outros. Ele diz que o que você tem hoje não pertence a você. Afinal de contas, alguém aqui produziu alguma coisa, você foi o criador de algo, ou você usou tudo que já estava criado. Gente, as nossas roupas, elas foram feitas nesse tempo, elas vão rasgar, a traça vai comer, e o dia a dia vai rasgar, né? Não é assim? Vai rasgar. Uma blusa, por mais, eu citei a blusa que a Anice me deu, linda. A blusa pegou e foi lá, um uso, blusa bonita, André, aquela blusa que tu... Meu Deus, que coisa bonita em mim. Ela nasceu para mim, eu nasci para ela. Manchou, um uso, blusa preta, estava pegando cloro, um uso. Acabou a blusa. Aqui, ó. Essa aqui também está manchada. Gente, pelo amor de Deus, o que deu nas minhas blusas? Só que você nem sabe, né? Não dá nem para ver. É que está nas costas. Negócio aqui. Sabe? Tudo passa. Aí, ele chama essas riquezas infiéis, esse dinheiro do agora. Ele fala assim, cara, esse homem fez uma jogada muito interessante. Porque ele era um esbanjador. Agora, ele é alguém que para e pensa. O que não passa? O que eu posso fazer que marque para o futuro? A gente pensa na parábola, a gente fica preso nas palavras. Dinheiro injusto. Será que Jesus estava ensinando só sobre dinheiro? Não. Ele estava ensinando sobre valor de coisa que não passa. Ele virou e falou assim, esse homem pegou o dinheiro e aplicou. A questão é, ele era um esbanjador, ele jogava à toa dinheiro. Quem quer dinheiro, sei lá, fazia festas. Eu não sei o que ele estava fazendo com o dinheiro do homem, mas de repente ele pensa, eu vou chamar os endividados e vou aplicar na vida deles uma injeção de fidelidade. Eu vou colocar no coração deles uma amizade, um carinho por mim. Ele chama de pressa e fala assim, meu último ato vai ser perdoar sua dívida. Jesus vira e pega essa linguagem alegórica de uma parábola e diz, façam amigos com o dinheiro da injustiça. Ele está falando, pega todo esse tempo e investe naquilo que pode ser para outro tempo. Jesus está mostrando
que se nós não damos conta de lidar com as coisas do agora, daquilo que são matérias de agora, ele diz: quem confia a verdadeira riqueza, ele não chama as riquezas desse mundo de riqueza, porque passa, porque não é algo que a gente possa chamar, porque perde seu valor. R$ 1 não tem o mesmo valor de que quando a gente pedia ao meu avô, né? Eu fazia um coral com os meus primos, gente. A gente via meu avô, ele ficava muito irritado, mas acabava dando. A gente gritava: R$ 1, R$ 1. Gente, não olha para mim hoje. Era crianças, 7 anos de idade. E era um coral de sei lá quantos primos, todo mundo cantando R$ 1, R$ 1, R$ 1, R$ 1. E meu avô tinha que dar R$ 1 para cada um. Mas, gente, era muito doce bala. Hoje, o amendoim está R$ 2. Desse tamanho assim, ó. Aquilo foi feito para a gente comer um e querer o outro. Sorte nossa é que é no trânsito. Então, o que tu comprar, tu vai arrancar com o carro, então não dá tempo de falar: pô, vai mais um aí. Agora, se fosse, fomos um dia, Felipe lá no local que ele corta o cabelo, tinha amendoim vendendo. Comprou um. O que aconteceu? Aí, então preste atenção, o dinheiro perde o valor, sim ou não, gente? R$ 1 não tem mais, vale muito pouco. Referente a toda essa questão aí de câmbio, e não é o nosso assunto. Então a gente precisa compreender que, na realidade, o que esse texto está nos chamando? Compreenda que você tem coisas sobre posse. Que essas coisas não estão na sua... você não é dono. Você está governando sobre isso, mas você não é dono. Parece haver uma autonomia, mas você não tem. Um dia você terá que prestar conta sobre tudo isso. E se eu fosse você, Jesus sugere o seguinte: faz igual esse homem, porque vocês estão sendo mais... O homem está mais esperto do que vocês. Ele pega e pensa como projetar para o futuro. Gente, Jesus, ele chama, ele louva através do ato do lá, o suposto, da historinha, patrão, louvando o empregado. Então presta atenção. Ele diz que aquele homem aplicou, é o termo que ele vai usar lá no 10, no 11. Dizendo, portanto, se vocês forem infiéis na aplicação da riqueza injusta, ele mostra que a forma como nós aplicamos, o que fazemos, ele não chama de erro de administração, ele chama de infidelidade. Sabe por quê? Porque tem ações que ele espera que tenhamos e que ele chama essas ações de fidelidade. Eu não sei se você entendeu. Quando a gente possui, quando a Bíblia fala sobre o possuir, sobre ter posses, ela nunca nos pensa de forma individual. O mundo, sim. Meu irmão, eu ralei. Meu irmão, meu dinheiro é muito suado, é suor, é suado esse dinheiro. Dinheiro aqui não é... Está pensando o quê? As pessoas têm esses discursos, mas a verdade é que a Bíblia não nos faz produzir, gerar renda para ficarmos pensando somente em nós. E quando eu digo nós agora, por favor, exclui. Eu não estou falando de contribuição. Nessa série iremos falar, mas não é hoje. Hoje eu estou falando na aplicação. Hoje eu estou falando de você olhar e falar assim: como que eu pego meu dinheiro e eu penso o futuro com ele? E eu não estou falando de investimento, CDB, tesouro. Não, pelo amor de Deus, eu estou falando de eternidade. Eu estou falando de como que os seus bens não te privam de ser fiel a Deus. Como que as coisas, elas não roubam você de Deus. E se você tivesse escutado todas as mensagens da série, eu nem teria problema em falar o que eu acabei de falar. Mas vai lá uma questão aqui. A Bíblia diz que a própria palavra é inutilizada pela busca da riqueza. Ela fica sem fruto na vida de alguém que procura os bens. A Bíblia diz que pessoas abandonam a fé por causa de riqueza. Então, por favor, meu irmão, não falar de dinheiro. Como que eu vou falar de fé se a fé é roubada pelo dinheiro? Como não falar dessa relação se a palavra ela pode ficar infrutífera no coração de alguém que só ama esse mundo e quer mais desse mundo? Por isso que eu questionei lá atrás. Por que você quer o que quer? O que está por trás de um coração que nunca se sacia? Sabe por quê? Quem queria que agora olhar, o meu banco me notifica. Já pensou? Você recebeu um Pix, quando eu olhar, 1 milhão. Jesus chega a dar um negócio aqui. Ó. O que você faria? Cara, tem gente aqui, aí foi onde eu coloquei. Você não sabe quanto é o teu custo de vida, você não sabe o que precisa para viver.
Você acha que quer mais, que precisa mais, mas mais por quê? O que responde suas demandas? E se você for ver, você colocar uma lista de demandas que você tem, que eu digo conta. Gasto, melhor, gasto. Tudo que você precisa gastar para fazer o que você faz em vida, você vai ver que gente não vai estar nessa lista. Contribuição vai estar no que sobra, e se der. Você vai ver que você não é uma pessoa que vive de forma bíblica. Você vai orientar alguém que roubava, Rafael. O cara chega aqui, você é o discipulador. Rafael, é um ladrão. Qual o conselho que você vai dar para ele? Cara, para toda atividade ilícita. A Bíblia, ela chega lá em Efésios 4, verso 28. Aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário. O que ele deve fazer? É óbvio que é pelo contrário, né? Trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Que conselho é esse, meu irmão? Roubava? Não roubo mais não. Agora faz alguma coisa útil com a mão, uma coisa boa. Mas espera aí, você tem que ter para você e para o necessitado. Nunca a nossa medida é para nós. É somente para mim. É somente guardada. Falamos já nessa série sobre Provérbios 11, aquele que retém mais do que lhe é justo. Ele diz que reter daquilo que nós ganhamos tem uma porcentagem. Gente, vai por mim. Inclua o outro nos seus bens. Inclua. Pense em pessoas. Pense em como você pode ser útil para a vida. Fabrique para os outros. Pense no outro. E eu disse que lá, se você for estudar Provérbios, por isso que fica chato, tem que ficar relembrando. Mas o homem que não vendeu o trigo, vendeu, não falou deu. Vendeu. Ele está falando, o cara produziu trigo, mas reteu. Ele falou, todo o trigo é meu, eu vou comer farinha pro resto da minha vida, mas ninguém mais vai ter a farinha. Ele falou, o povo amaldiçoou. Então, ele nem está falando só de dar, ele está falando de que você é uma pessoa que produz e retém. Ele está falando que toda a produção retida é recurso que poderia abençoar o outro e não abençoa. Então vamos lá. Talvez você é um excelente professor que poderia estar abençoando pessoas. Quantas crianças que estão à sua volta que talvez não têm como pagar um reforço escolar e que você seria útil para abrir o conhecimento para essa criança e fazê-la apaixonar-se por estudar? Você não faz nada. Você está aí, gera recurso para gerar dinheiro, tudo é dinheiro e nada é gente. Parece que dentro de igreja a coisa ficou tão séria que a gente só fala de dinheiro no intuito de contribuir. E quando eu falo na vida, eu falo sempre que você tem que ser produtivo, meu irmão. Cara, não tem nada pior do que uma pessoa que é um desperdício de dom, talento, recurso. A pessoa tem, ela tem habilidade para ganhar dinheiro, ela tem habilidade para treinar pessoas. Ela poderia ser uma pessoa que enganjava outros, que despertava outros, mas é uma pessoa inútil, ela vive para si. Isso é inutilidade. Sabe por quê? Enquanto aquele homem, a esperteza cruel daquele homem de pensar em si, ele não estava pensando no outro, não. Foi usada. Jesus quis falar assim: quero pegar a atitude mais tola para te mostrar uma atitude que tem sabedoria. Você entendeu? Ele pegou e falou assim: eu vou usar um homem sem nenhum tipo de moral para corrigir vocês. Ele está falando: pega um cara destruído que não gosta de trabalhar, ou não pode trabalhar, sei lá, o que esse homem tinha? Mão mirrada? Ele virou e falou assim: esse cara é usado para ensinar vocês. Por quê? Porque ele não queria trabalhar, ele não pensou, ele pensou, nem mendigar, já que eu não vou trabalhar, eu não sei pedir, eu tenho vergonha. O que eu faço? Vou ganhar algo que é muito mais valioso. Vou ganhar o coração de alguém para que esse alguém me receba na casa dele. Aí Jesus pega isso e fala assim: olha, cuidado, pode te faltar riqueza, então alguém te receberá no seu tabernáculo eterno. Você está entendendo que isso não é para aqui, né? É óbvio também, se um dia você for generoso, a generosidade ela volta. De alguma forma, as pessoas vão olhar e falar assim: cara, eu lembro daquele dia. Eu lembro de quando eu estava assim. Por muitos e muitos anos, para eu pregar todos os domingos aqui no começo dessa igreja, o Carlinho me levava em casa. Todo domingo. Todo domingo. Para eu fazer compra, o meu sogro se comprometeu e durante mais de 7 anos de casado, ele me levou todos os meses para fazer compra. Fazia compra no Atacadão e ele ia lá todos os meses.
Se você já recebeu uma carona minha, você sabe. Eu amo dar carona. Eu amo ver o carro trabalhando por gente. Amo. Levo. Tem uns aí que tem horários inusitados. Aí eu não vou com tanto amor, não, mas eu vou. Vocês estão rindo, gente? É para falar, fala Deus. Você precisa botar o que você é, quem você é, o que você tem para trabalhar para os outros. Trabalhe por gente. Cara, enquanto você estiver nos lugares, fabrique, gente, produza. Seja uma pessoa que fala assim, cara, eu não quero passar sem mudar a vida de alguém. Compartilha conhecimento, desenvolve, desperta, me dá um desespero. E eu lutei muito contra isso, porque eu precisei lutar. E sabe por que uma das coisas de eu não falar de muito tema dessa vida? Porque por muitos anos era o meu estudo. E eu ficava com medo de fazer da igreja um centro de treinamento. Porque eu tenho desespero de ver a igreja. Porque para a igreja a gente sempre fala assim, pensei em algo muito simples. Para a igreja é sempre algo muito simples, André. Não, para a igreja tem que ser o melhor. O que a gente está fazendo? Olha só, algo para um Deus. Eu tinha essa ideia de, eu não sirvo isso aqui não mexe comigo. O dia que isso aqui estiver climatizado, eu vou ser o mesmo Jefferson. Se isso aqui tiver, sei lá, bota aí o futuro que você quiser pensar aí, o que você projetar de mais excelente na sua mente. Isso não vai roubar em nada em mim e nem vai me fazer um pastor mais feliz. Eu vou continuar insatisfeito com o que eu sou insatisfeito e aí vai. Só que eu fico assim, pensativo, porque eu tinha isso dentro de mim. Simplicidade. A simplicidade não é falta de excelência. Jesus era simples e excelente. Eu preciso falar que tudo foi criado por ele e por meio dele, tudo sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu preciso dizer que todo pensamento, todo detalhe da criação tem Jesus lá. E não é possível que você não perceba excelência nas coisas criadas. Tudo tem detalhe, tudo tem um porquê, é o ecossistema, tudo se alinha, se conecta em um grande sistema. Gente, é muita coisa. Esse é o nosso Deus. E quando eu pensava ambiente de adoração, eu sempre pensava ambiente simples. Nunca gostei de idolatria sobre o ambiente da igreja. Nunca gostei, nunca. Foi uma das coisas que eu detestava. Aquela ideia de que esse lugar se torna santo, sabe? Nunca gostei disso. Mas eu mudei um pouquinho o meu pensamento em respeito de cuidado com o ambiente. Quando eu comecei a pensar o tabernáculo, eu comecei a estudar sem essa proposta. E eu comecei a pensar num Deus que fez bordar querubim. Bordar hoje, né, dona Tânia? Até relaxante. Agora, pega aí uma cortina de 18 metros. Qual é o peso disso? Ficou diferente, Rafael? Rafael fez assim, deu uma 18 metros. Aí, ó agora. Eu nem sei se é assim que borda, mas isso aqui é tricô, gente. Mas você entendeu aí o lance? Por que, Carla? Por que botar detalhe de anjo? Por que fazer com imagem? Por que fazer com detalhe? Por que tem que ter na menorá, tem que ter lá os figos? Imagina como é que foi difícil banhar a ouro toda essa madeira. Por que não deixou na madeira? Simplesinho. Vamos na simplicidade. Por que não deixou na madeira? Por que pegou a coisa mais preciosa e falou, derrete e cobre de ouro? É simplicidade com excelência, o equilíbrio perfeito. Então é isso que eu quero ser. Eu oro isso para Deus, eu sempre penso, todo projeto, eu falo, Senhor, simplicidade e excelência. Eu não vou deixar nada roubar a minha simplicidade, mas eu também não vou deixar de ser excelente. Eu vou misturar as duas coisas, que é possível. Deus misturou madeira de acácia com ouro. Você entendeu? Não entendeu, não? Então, a gente precisa começar a pensar, porque às vezes o pior de nós está para o nosso Deus. Em nome do vivo para Ele, o que menos a gente faz é retribuí-lo. Ele nos dá tudo, deixa tudo à nossa disposição e alguns de nós acessam recursos que são preciosos e que agora não falo de dinheiro. Tem gente que prova aqui de uma estabilidade emocional que muitas pessoas não estão conseguindo. É mais abençoado, agraciado? Não. Você talvez desenvolveu alguma coisa na sua vida, algumas batalhas que você passou, algumas coisas que você teve que vencer, não tinha. Vencer era só a opção, era só a única opção. Então você não é bagunçado, você não é desalinhado e você não faz nada a serviço de ninguém. Não lidera uma pessoa, não desenvolve uma pessoa. Tem pessoas aqui que foram agraciados por pais que lançaram ele e começaram os projetos na vida deles muito fácil, muito simples.
Cara, hoje ele não volta para cuidar de ninguém. Jesus falou que todos aqueles que fossem a ele seriam discípulos, seguidor. A pessoa precisa de ser um aprendiz de alguém. Cara, como é difícil encontrar uma igreja querendo desenvolver, um querendo desenvolver o outro, que é a pretensão de Cristo. É muito difícil a gente falar a linguagem mais simples, que é o discipulado. É muito complicado, porque você não vê ninguém querendo desenvolver ninguém. Você nem quer ver, você nem vê pessoas querendo ser desenvolvidas. E o problema no reino de Deus não é o que não somos, gente. É o que não queremos mover uma palha para ser. Você entende a diferença? O problema no reino de Deus não é um Pedro grosso, espada, lembra? Pedro cortando a orelha dos outros, Pedro falando besteira. O problema não é esse, não. O problema é quando Pedro precisou se encontrar consigo lá, se encontrou, ele se viu e falou assim: vou voltar a pescar. Aí Jesus falou assim: manda ele vir lá na Galiléia, manda ele me encontrar lá. O problema é se o Pedro, depois daquilo ali, ele queria deixar de ser Pedro. Jesus teve um papo muito sério com ele lá em Mateus, lá em João 20, e você vê 21, e você vê que o papo foi muito sério. Ele falou assim: Pedro, você fazia o que você queria quando você era menino, o que acontecia? Quando você chegou adulto, você fazia o que queria. Mas o menino, o pessoal pegava tua mão e te arrastava para onde quer. Você vai morrer assim, cara. Assim vai ser contigo, vão fazer isso contigo, vão mandar e desmandar em você. Ou seja, cara, tu é tão turrão, mas tu vai passar a ser um pau mandado. Ó, tu vai ficar mansinho, cara. Vão trabalhar tanto em você que você vai ser uma pessoa que vai querer morrer. E detalhe, né? Não é a tradição que conta? De cabeça para baixo. Igual o meu Senhor, não vou ser crucificado, não. Eu não vou aparentar Jesus na cruz. Igual a ele, só a ele. Me crucifica, me mata, mas me vira de cabeça para baixo. Eu não tenho essa honra. Tem noção? Um dia ele estava aqui, ó. Pô, quem falou? Quem? Eu? Nunca vi esse homem na minha vida. Negou. Negou. Aí o que acontece? Ele está ali no nega, e um dia ele se pega fiel, totalmente rendido, totalmente compromissado em ser fiel. Agora preste atenção aqui. Nós estamos pensando que a nossa administração ela é só a nossa forma de ver a terra, as coisas, os bens. Isso não tem espiritualidade, a forma como você trata o que você tem, a forma como você às vezes serve o que você tem, a forma como isso tudo que você tem às vezes promove vaidade ao seu coração. Aí você pensa que talvez você menospreze os outros, a coisa que Deus mais deu honra e valor, por causa daquilo que você possua. Você se sente superior por meio daquilo que você possua. E, gente, por favor, isso é tão carnal que não é preciso ter muito. Não é preciso ter muito. Essa ideia de que quantia faz coração humilde e orgulhoso, não. Gente, teve um dia, nós estávamos no monte, só os homens aqui da igreja, orando. Aí o cara iniciou: pastor, posso falar? Ele, pô, o Anselmo estava lá, o Anselmo lembra. Não sei se lembra, mas assim, o Anselmo estava lá. Pastor, o diabo colocou no meu coração para eu te desprezar. Que eu comprei cavalo, né, pastor? Não entendi. Eu fiquei olhando. Eu comprei um cavalo, né? Então eu comecei a me sentir. Aí eu, sei lá, eu comecei a desprezar o senhor. Passou-se o tempo. O cara comprou mais um cavalo e um carro velho. Ele voltou e falou a mesma coisa, que o diabo, acho que o diabo estava muito ocupado. Não sei se vocês sabem, é um diabo só para todo mundo. Vocês sabem disso? Todo mundo sabia? Não são vários diabos. Não, demônios tem. Bastante. Agora, diabo é um só. O diabo é tão que, ó, se preocupou com o pastor Jefferson Figueira, foi no ouvido do irmão que comprou um cavalo e um carro velho para me desprezar. Então, por favor, meu irmão, quando eu estou falando isso, eu estou dizendo que eu sei o que as posses mandam e desmandam em algumas pessoas. Não é preciso ter muito. Cara, às vezes uma casa que tu olha e tu fala assim, não enche meus olhos. Aconteceu. Uma pessoa falou assim, supôs que eu estava de olho no carro dele. Carro que eu nunca queria ter um igual. Eu nunca quis ter aquele carro. Era um carro que não me chama atenção. Sabe aquele tipo de carro? Por exemplo, quem é que queria ter um Templa? Os homens que conhecem de carro aí, quem que já quis ter um Templa? Sabe por quê, né? Sabe por quê, né, Anselmo? Tu queria ter um Templa? Nem que te desse, né? Tu vendia e comprava outro. Vamos lá, meu irmão. Não, não era um Templa, não. É isso. Eu e aquele carro.
tipo, pior ainda, né? Maréia, ó, são carros que, meu irmão, o Satanás do devorador, aquilo ali é a incorporação do devorador. Hein? O cara tinha um carro que eu não, eu falava para todo mundo, carro feio. Aí a pessoa passou a dar carona para uma pessoa, depois a pessoa veio, conversou comigo, falou que supôs que todo mundo, que a esposa da pessoa, tá ficando complicado essa história, né? É assim, a esposa falava para o esposo que todo mundo estava de olho, e ela supôs, ele deixou nitidamente isso claro, que eu estava de olho no carro do cara. Só que eu mesmo não andava, era a minha mãe que eles pegavam em casa. Aí eu falei, eu, com o olho no carro, ih, querido, se tem uma coisa que não vai me chamar atenção, é teu carro. De coração mesmo. Hoje, cara, eu tenho pouquíssimas ambições. É sério. Vai por mim. Talvez o cavalo me chamasse mais atenção, porque pô, cavalinho eu gosto. Talvez o cavalo sim. Tá aí, ó, Rafael, pronto. Brincadeiras à parte. Gente, hoje eu estou invejando quem descansa. Pô, se você foi postar o angu doce, sei lá, como é que é aqui? Curau de milho, da Praça de Miguel Couto. O yakisoba que eu não como. O yakisoba da Praça de Miguel Couto, passeando com a família. Meu irmão, eu estou invejando você. Você tem noção como é que as minhas ambições são grandes? Tem outras coisas que vão sempre chamar a nossa atenção. Talvez uma carnalidade que você possua. Algumas coisas te atraem mais. Mas carro não é uma delas. Eu celebro, gosto de carro, gosto de aprender. Mas hoje eu estou quase zerado nesse quesito. Então, por favor, é o mesmo que falar que tua moto vai me fazer. Aí, Paulinho, a moto, motoqueiro, gente. Ai, pelo amor de Deus. Eu já pensei em tirar uma carteira de moto, mole. Esses dias eu estava pensando, falei, gente, passa uns negócios doidos na cabeça. E, pô, é rápido, né? Jefferson, fica firme, Jefferson. Daqui a pouco você está indo nos corredores, chutando. Brincadeira, nem todo mundo é assim, né? Eu conto a história que eu vi o Paulinho na Dutra, buzinei para ele ligou a seta, saiu. Entramos na Estrada do Iguaçu, estou eu buzinando. Meu irmão, quando parou ali na, no, no Royal, não, ali naquele lugar, gente, que tem o Gigante Nordestino, cafeteria. Ui, Rancho Novo. Eu buzinei para ele, ele me olhou assim, ó. Eu falei, ih, rapaz, saiu com a moto, falei, ih, ele não me conheceu, não. Falei, Paulinho, tu bem me viu. Ele, onde, pastor? Eu falei, rapaz, cara, tu ficou muito irritado comigo, que eu vim buzinando, tentando falar que era eu. E o carro nem é escuro, gente, olha só. Então, nem todo motoqueiro é assim. Paulinho, aquele dia, quase chutou meu retrovisor, mas era por outro motivo. Eu estava buzinando. Vocês entendem que isso é da natureza. Você entendeu a questão? É da natureza. O apego. A ideia de que você está trabalhando como dono de algo que não é teu. Deixa eu te garantir uma coisa aqui. Salmo 24:1. Por favor, lê esse salmo e me responda como que você vai dar conta de não viver debaixo desse princípio. Ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O que, que tem aqui que não é dele? Sabe, nunca foi te dado isso. Agora, os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu aos filhos dos homens. Deu no sentido de administração. Por quê? A quem, a quem pertence? Pertence ao Senhor, gente. Então, por favor, quando você lidar com as coisas, saiba, não tem nada aqui. Terra e sua plenitude. Ele já mandou assim, é tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. É terra e tudo. Tudo. Plenitude. Tudo. Então, cada matéria, o que faz esse carpete, não veio de outro lugar. E mesmo que você. Assim, você não vai conseguir trazer, né? Ó, besteira que eu ia falar. Você não conseguiria produzir nada que não tenha sido produzido por Deus antes. Deus criou todas as coisas. Então, preste atenção. A nossa mente precisa se revestir dessa santidade, gente. O que está faltando a nós é esse comportamento santo com as coisas, de entender o seguinte: eu tenho que lidar com isso, porque isso não é meu, então eu tenho que lidar com cuidado. Está nos faltando essa consciência de que nós haveremos de prestar conta.
E esse trato displicente, irresponsável, apegado, fazendo o que quero com aquilo que eu possuo, presta atenção aqui, vai gerar prejuízo para a nossa vida eterna, para o nosso futuro. Vai gerar prejuízo para aquilo que nós haveremos de enfrentar no juízo de Deus. Sabe o que acontece? Tem coisas que vão ser repartidas conosco, e a Bíblia deixa muito claro, galardões. Coisas que no futuro você vai ter, e que muitos de nós vão perder, pela forma como se comportaram no agora. Eu não estou preparando você para o hoje. Você pode desligar o senso crítico, desligar a reflexão e viver a sua vida. Ganhar, viver do suor do seu rosto, declarar que tudo que você pertence é seu, se apossar de algo que não é seu, mas ainda assim você enfrentará o juízo de maneira que o Senhor é dono de tudo. Ao Senhor pertence a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ele está dizendo, ninguém é de ninguém, nem vocês são de vocês. E um dia ele vai virar e vai falar assim, vem aqui, se explica. Me fale, o que você fez com o tempo que eu te dei? Lembra do homem louco que Jesus contou da parábola da avareza? O que tens preparado? Para quem será? Eu não sei se você está entendendo, meu irmão, mas a má utilização dos recursos é uma das coisas que eu mais temo de Deus. Sabe por quê, dona Tânia? Aquela sensação de liberdade que a gente tem, ela é destrutiva. Porque lá no final das contas, a liberdade vai ser pedida a conta dela. Então, eu preferia que eu fosse uma máquina, eu não sei você, fazendo só o que devia, mas eu não sou. Então, a gente está submisso a um Senhor, tem um dono. Eu não sei se você teme, meu irmão, mas suas posses podem ter virado para você um problema que o provérbio já dá conta de resolver. É melhor um bocado com sossego do que aumentando as riquezas. Nós vimos aqui já, aumentando as riquezas a gente não durma. Por quê? Porque aumenta-se a preocupação. Eu falei isso, todo ganho quando se aumenta, o que a gente faz com ele? A gente aumenta nosso padrão de vida. Quando a pessoa despenca de um... Ela se pôs lá naquele lugar e ela despenca daquilo, a tragédia é grande. Ou será que a gente sabe viver como Paulo, no pouco e no muito? E em tudo, incontente em toda e qualquer circunstância, seja tendo pouco, seja tendo muito? Esse é o segredo cristão. O segredo cristão não é aprender a viver tendo muito. É aprender a viver em qualquer e toda circunstância contente. Satisfeito. Por quê? Porque eu comecei essa série falando sobre a avareza. A avareza é um desejo intenso em nós, dizendo que a gente precisa de mais, que a gente tem que ter mais, quando a gente não sabe nem por que a gente está buscando o mais. Não tem explicação que a gente dê ao que a gente diz procurar e querer e precisar. A gente está olhando a vida, comparando as nossas vidas, estabelecendo padrões por pessoas que a gente olha e se cobrando que a gente seja como eles para que sejamos satisfeitos e plenos. A pergunta é, com quem eu me comparo? Quais são os princípios que aquela pessoa carrega? Sabe por quê? O meu Deus não vai querer saber se eu me comparei. Meu Deus vai querer saber o seguinte, aquilo que eu pus na tua mão, como você fez? Porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Ele está falando, eu estou vendo você se movendo com o tempo, com dinheiro, com a saúde, com os bens, com todo o talento que eu pus em você. Eu estou vendo. Meu irmão, se tem uma das coisas que eu aprendo com Deus é que tudo que glorifica Ele, Ele multiplica. Tudo, 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 tudo. Passe a glorificar a Deus com aquilo que você tem, com aquilo que você é, e você vai ver que você vai se multiplicar. Senão ele não viraria para Adão e Eva falando, multiplique-se, frutifique, encha a terra. É a minha bênção. A Bíblia diz que Deus abençoou o homem para que ele tivesse cultivo. Então, por favor, deixa essa mente de escassez hoje. Essa mente que faz você pensar só em você. Quando eu digo isso, vou dar exemplos para ficar muito mais claro. Para a glória de Deus,
eu aprendi a ser fiel no contexto do pouco. Sempre foi pouco. E a gente sempre teve uma prática. Dízimo, inquestionável, não me pertence. Não é meu. Aliás, nada é meu. O que fica, o que eu retenho, é a linguagem bíblica. O que é pão? Depois a gente vai falar delas quando formos falar de contribuição. O que é pão, o que eu retenho, o que eu posso ter disso que vem para as minhas mãos? Dízimo não é uma opção. Eu lembro do dia que eu ganhei R$ 400. Ah, o salário mínimo era 400. Não, não. Vem com essa não, irmão. O salário mínimo era muito mais. Só que o meu salário da igreja foi R$ 400. R$ 400. Quando eu cheguei em casa, preguei, a pastora tem essa sabedoria. Muitos de vocês não têm, mas ela tem. Sabe se eu vou pregar? Sabe-se lá Deus se eu vou pregar sobre finanças? Aí ela chega e me conta que a gente está... Entendeu? Pode ter uma interferência. Ela espera um momento. Tem momento para se falar as coisas. E ela esperou chegar em casa. A gente sentou, como a gente sempre fazia, né? Tira a roupa ali, o sapato ali na sala. Aí vai ficando por ali mesmo, tira o cinto. Aí vai conversando, conversando, conversando. A gente ficava muito tempo assim. Hoje não dá mais. Com filho, aí vai botar para dormir, aquela coisa toda. Acabou, chegou. Aí ela virou e falou assim, amor, tem uma coisa muito chata para te falar. Falei, oi, que tinha acontecido alguma coisa com alguém. Nosso salário foi R$ 400. Meu irmão, separei uma oferta que a gente dava, separei o dízimo. Pegamos uma poupança que a gente tinha e botamos ali. Chorei. Falei, Deus, isso aqui não paga as minhas contas. Mas eu quero te louvar se foi esse o salário que o Senhor mandou. Mas isso aqui não paga as minhas contas. Ou seja, o que o Senhor permitiu não está cabendo naquilo. Então, tipo assim, como é que vai ficar? Eu conto esse mês, gente, porque eu não sei se você entendeu. Quanto que é teu custo de vida? Agora você levantou, né? Vamos lá, 5. Entrou 500. Olha que legal. O dízimo do teu... O que você faz? Aí orei, chorando muito. Falei, Deus, isso não paga minhas contas. E, gente, eu sempre gostei de ter as contas pagas. A alegria do pobre inicial, né? Depois a gente gosta de poupar, e depois vai tendo uns gostos melhores de investir. Mas, a princípio, eu estava feliz por pagar minhas contas, Roberto. Sobrava R$ 15 no início do casamento. Aí, chorei muito. Cara, foi um mês de milagre. Mês maluco. Maluco. É um negócio muito doido. Começou com um que acabou ouvindo o nosso problema e falou, pastor, não, pode ficar tranquilo, seu telefone eu vou pagar. Gente, eu não cheguei, não pedi ajuda da igreja, não paguei nada, nada, nada. Não cheguei, pega um empréstimo aí para mim, vamos falar para os irmãos que a gente está pobre e vamos levantar uma oferta. Fiz isso não. Primeira coisa que eu separei foi meu dízimo e minha oferta. A outra pessoa. Não era a igreja, não, a outra pessoa. E começou, meu irmão. Foi tanta loucura, tanta coisa. Não fiz compra aquele mês. Só que é no final do mês, né? Eu também acho que vocês também recebem o dinheiro para fazer compra, ou não? Cai do céu lá, o corvo traz. Eu estava lá naquele contexto de meu irmão, e agora? Cara, de coração. A gente pegou compra da... Acho que não, né? Eu não lembro. Eu não lembro mais de nada. Mas eu lembro que foi tanta coisa maluca. Eu lembro de oferta que a gente recebeu sem a pessoa saber de nada. Foi um negócio muito louco. Loucura. Foi uma loucura. Graças a Deus foi um mês só. Eu não sei, meu irmão. Uns atribulados se uniram em roda e falaram, não vamos dizimar esse mês. Não é possível, cara. Porque Dona Tânia foi um mês só. Parece que aquele mês me ensinou tanto. Eu brinco assim, mas aquele mês me ensinou tanto. Eu lembro da Kátia trazendo salário, né, falando para a pastora. Depois ela falou comigo, ela falou com a pastora primeiro, depois ela veio e falou, pastor, cara, eu nunca vi alguém tão triste. Parecia que era ela que tinha recebido aquele dinheiro. É sério mesmo, meu irmão. Mas foi tanto milagre. Eu não sei o que é isso. É a bênção de Deus. Você vê que a gente não vive. Eu sempre declarei isso desde que ganhava na Compacto. Eu não vivo daquilo que vem dessa empresa. Eu vivo de Deus e o que Ele quiser fazer. E sempre o meu salário foi além do que a empresa queria pagar. É muito louco. Eu contei já para vocês aqui as coisas loucura. Só que sempre eu pensei,
O que vem para mim, não para em mim. O que vem para mim, serve aos outros. E eu faço, gente, eu faço. Hoje, a gente está ganhando R$ 400. Tem gente aí que talvez queria, porque tem gente que tem alegria em pastor sofrer. Eu não entendo essa santificação do teu coração. Eu não entendo essa ruindade. O que você quiser para mim, queira para você também. Essa é a regra. E se você quer o esculhambado, esculhambe-se. Não é isso que queres que os outros vos façam fazer e o antes vós? Não é a regra do reino, a retribuição? Tem gente que fica feliz do pastor ficar contando desgraça. Ah, meu irmão, minha casa hoje está linda. Porcelanato, aí, ó, tô parecendo até que é pregador. Quer essa benção? Vem aqui, dê uma oferta. Deus me livre. Foi por envio divino, gente, porque ia ser cimento queimado feito pelas minhas mãos. Foi por envio divino. Deus, só Deus. O cara vendeu um piso que não tinha. A gente comprou um piso barato para a casa toda, não tinha. Eu fui lá pedir meu dinheiro de volta e falou assim: leva esse porcelanato da Delta. Eu comprei para retribuir a você. Eu falei, cara, mas lembra, né? Eu falei, mas a gente não pode pagar o restante, não. Ele, não, cara, eu vou te dar. Eu falei, mas por quê? O cara deu, cara. Ele deu um piso de 83 por 83, porcelanato Delta. Não sei se vocês entendem aí. Quem entende já clareou e já deu um. Eu paguei barato no porcelanato. Paguei barato, gente. Muito louco. Muito louco. Muito louco. Amém. Vamos orar? Eu quero que você tenha um bom relacionamento com isso tudo. E quando você olhar para sua casa no porcelanato, seja como se for chão. Você se alegre, você celebre. Pelo amor de Deus, não é pecado você dizer, Deus, muito obrigado. Aprendemos isso na série. Mas isso não tem que mudar nada da tua essência. E isso não tem que te ditar que você é feliz ou que você não é feliz. Tua casa não pode estar no porcelanato. Tu é tão feliz quanto eu. E contei agora que é de porcelanato. Mas, gente, se não for, se nunca você tiver isso, meu irmão, pelo amor de Deus, o contentamento é o lugar de plenitude. É onde a gente entende que as coisas que passam, um dia, o porcelanato, aliás, já está todo arranhado, porque eu tenho uma criança. Todo arranhado, dona Tânia. E eu fico olhando e falo assim, caraca, olha aí a Bíblia. Tudo passa nessa terra. Não é assim? A gente bota o piso lá lindo. Kátia, vai arranhar, Kátia. Vai arranhar. Não é, Anselmo? Vai arranhar, cara. Anselmo, coitado, se pendurou para pintar a casa. 3 anos vão se passar, Kátia. E vai ter que pintar de novo. Canetinha, dona Tânia, a casa da dona Tânia estava linda, só que ela tem a Gabi. Pintou de canetinha, né? Lindo aquele cinza. Deve ter ficado cinza com rosa, com violeta, com... Aí, André, a gente termina uma reforma, André. Passou. Cara, a mão do Felipe já está lá na sala. Falei, ela não é, Paulinho? Tá bonito o salão? Já falei, já avisei. Fica com o coração naquilo, não. Passa, tudo passa. Carro, Cadu. Ih, vou nem falar de carro, né? Uma crise que tudo passa. Um dia já estava lá, tu olhou aquele bonitão vinho. Ai, que delícia. Aí daqui a pouco tu tá, desgraça, onde eu devolvo? É assim, gente. Tudo passa. Tudo passa. Por mais pleno que você se sinta, é só sensação. Aquilo vai passar. A única coisa que não vai te deixar se perder e ter de fato contentamento é o contentamento que vem do Espírito de Deus. Esse não passa. Você vai se sentir pleno, tendo ou não tendo, sendo ou não sendo, indo ou não indo, vivendo ou não vivendo aquilo. E isso não se explica. Porque não precisa de contentamento dessa terra, não precisa de experiência daqui. Não precisa que ninguém bata nos teus ombros e fale, caraca, hein? Foi, agora foi. Amém? Pai, eu quero te louvar, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Deus, eu quero orar pela bênção da tua palavra agora, Senhor, que venha sobre nós um senso de mordomia. Nada nos pertence. Tudo nos foi entregue, Senhor, para a boa administração e glorificação do teu nome. Nos faz olhar a terra assim, nos faz olhar os recursos assim, nos faz explorar tudo que temos. Se ainda temos talentos, coisas que nós desdenhamos deles e jogamos para o alto, Senhor.
coisas que poderiam estar glorificando o Senhor e abençoando outros, e que temos feito nada com isso. Pai, nos desperte, Senhor, nos incomode. Não nos deixe, Pai, ter paz. Não nos deixe ter sossego, Senhor, na carnalidade de nos reter ao outro que precisa. Nos faça, Senhor, viver à luz da Tua palavra, onde os recursos sirvam àqueles que precisam. Em nome de Jesus. Amém.